Boa noite, Janaína. Tudo bem, Fernanda? Tudo certo. Que bacana, que bom que você está aqui com a gente. É bom, importante essa live, né? Muitas dúvidas sobre o assunto, né? Tem muita coisa a ser discutida por aí. Tem muito assunto pipocando que é bom a gente ter fontes, né, confiáveis aí para poder embasar tudo isso. Então, boa noite a todos, bem-vindos à live de perguntas e respostas sobre o Imunoscov. Né, a live de hoje, então, será focada em responder algumas dúvidas do teste e que ele é utilizado, né, para avaliar, então, a imunidade adquirida após a doença Covid-19 e após a vacinação, né, da Covid. Então, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar o Dr. Fernando, nosso palestrante, então. Ele possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Biotecnologia pela Universidade de Alberta, no Canadá. Médico professor, foi professor da URGS e da UBRA, e hoje é professor licenciado da Escola de Ciências da Saúde e da Vida, da PUC-Guerra, atuando na graduação e pós-graduação. Diretor-presidente do Grupo FK Biotecnologia, pesquisador nível 1 do CNPq, também foi presidente da Associação Brasileira de Biotecnologia e conselheiro da Amprotec. Atua também como mentor de startups e investidor anjo. O Dr. Fernando tem experiência na área de medicina, biotecnologia, inovação e empreendedorismo, focado principalmente na área de ciências da vida, atuando em temas como imunoterapia, anticorpos monoclonais, imunodiagnóstico e nanotecnologia. Tem 9 patentes depositadas nos Estados Unidos, nas áreas de imunoterapia e vacinas anticâncer, e 2 depósitos relacionados ao imunodiagnóstico da Covid-19, incluindo o desenvolvimento do Imunoscov-19. Além disso, então, a nossa convidada de hoje, como nossa moderadora, é a Janaína Scaton. Ela é farmacêutica formada pela URGS, com especialização em análises clínicas, sócia do Laboratório Montserrat, onde atua como diretora técnica. Bem-vinda, Janaína. Obrigada, pessoal. Vamos começar? Desculpa, eu vou ainda sair, calma. Os Tá participantes da live podem colocar suas perguntas aqui no chat, tá? O doutor Alberto e a bioquímica Kátia responderão ao vivo no chat e, se der tempo, se o tempo permitir, o doutor Fernando poderá responder algumas perguntas no final. Muito obrigada, Janaína. Eu vou me despedir de vocês, mas eu vou estar aqui acompanhando tudo, tá? Tá certo. Obrigada, Fernanda. Obrigado. Então, boa noite a todos. Então, eu sou a Janaína, né, do Montserrat. Somos parceiros do Imunobiotec, realizando esse teste do Imunoscov. E o Covid-19 nos desafia sempre, né? Desde que surgiu em nossas vidas, assim, nos desafia em todos os sentidos, né? Tratamento, monitoramento, o manejo, né? E no diagnóstico também não é diferente. Então, eu queria começar essa nossa conversa pedindo para o Dr. Fernando falar brevemente sobre o teste, como que é feito o teste, o que é esse teste, para que ele funciona, qual é a aplicação dele, né? E também falar um pouquinho qual é o papel desse teste nessa fase que a gente está agora de vacinas, né? Em que esse teste pode contribuir para as pessoas. Legal, obrigado, Janaína. Obrigado, antes de mais nada, pela parceria, né? Importante parceria com o Laboratório Montserrat desde o início. Então, saludo vocês por essa parceria estabelecida já de algum tempo. Bom, em primeiro lugar, né, eu acho que é sempre bom a gente relembrar um pouquinho, né, de que quando a gente fala de Covid, né, nós estamos falando dessa doença viral e nós temos 2 momentos bem distintos dessa doença, né? Nós temos o momento da fase aguda, o momento quando a gente está doente, né? Quando eu posso apresentar os sintomas, né? Não são todos os pacientes que pegam a doença que efetivamente desenvolvem os sintomas, tá? Então a gente tem esse momento da doença aguda e depois ele tem um segundo momento, que é o momento da pós-doença, que tem a ver com a geração ou não geração de imunidade. Tá? Então, nesse primeiro momento, então, quando a gente fala em doença aguda, né, a metodologia que a gente usa para avaliar são 2. PCR, né, que já é bem conhecido, ou então o teste de antígeno. Tá? Sempre lembrando que o teste de antígeno
ele, quando dá positivo, é a doença, mas quando ele dá negativo, eu tenho que obrigatoriamente fazer o PCR. Tá? Então, o teste de antígeno, se ele der negativo, obrigatoriamente fazer o PCR. Bom, o nosso foco de discussão é no pós-Covid, ou seja, eu já tive Covid, ou não sei se eu tive Covid, né? Porque uma grande percentagem dos pacientes tem a doença assintomática. Tá? E agora a gente tem um momento também, que é um momento onde a gente começa a ter a vacinação da nossa população. Tá? No Brasil, a gente está atuando com 2 vacinas que estão disponíveis. Né? Eu sempre digo, a vacinação é fundamental, é importantíssimo se vacinar. Né? E a melhor vacina que eu vou fazer nesse momento é aquela vacina que eu tenho disponível. Tá? Então, o que nós temos hoje disponível no Brasil? A gente tem a Coronavac, né? Que é um vírus morto, um vírus que é antes de ser inoculado, ele é totalmente morto, ele é destruído. Tá? E essa é a Coronavac. E a gente tem o segundo tipo de vacina que a gente tem disponível, é a vacina da AstraZeneca, tá? Que é um adenovírus modificado. Tá? Então, é um adenovírus que foi modificado geneticamente, né? Não tem a capacidade de replicação e é também utilizado para vacinação. Predominantemente, a gente tem a Coronavac, né? Que é uma cepa do coronavírus inativado que a gente está usando. Bom, então, quando a gente pensa nesse segundo momento, nesse momento pós-doença ou pós-vacina, né? Que é quando a gente quer saber, bom, eu tive a doença, desenvolvi imunidade, né? Ou fiz a vacina, desenvolvi imunidade. Essas são perguntas muito importantes. Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender é que a imunidade humoral, ou seja, os anticorpos, né? A formação de anticorpos, é fundamental para a imunidade. Tá? O vírus, para a gente conseguir se proteger do vírus, obrigatoriamente eu tenho que ter desenvolvido anticorpos. Tá? Além da resposta humoral, a gente tem a resposta celular. Tá? A resposta celular, ela também ajuda a combater o vírus, tá? Mas ela só combate o vírus quando o vírus já está dentro das nossas células. Tá? Então, é fundamental. Não existe imunidade sem que eu tenha imunidade humoral, sem que eu tenha os anticorpos presentes. Então, simplesmente dizer assim, não, eu não tenho anticorpo, eu vou confiar só na imunidade celular, isso é algo bastante temerário, porque sem os anticorpos, objetivamente, eu não consigo desenvolver essa resposta imune necessária. Tá? Bom, o imuno-S-CoV, ele tem algumas características que são bastante únicas. Tá? A primeira delas é que ela usa como antígeno a proteína S, tá? A proteína S, ou a proteína de spike do vírus, que é essa proteína que fica por fora do vírus. Tá? Existe uma outra proteína, que é a proteína N, que está dentro do vírus, tá? E que bem no início é utilizada como para a gente ver se o paciente tem anticorpos ou não, mas a proteína N não está relacionada à imunidade. Então, um paciente que não tem anticorpo contra a proteína S não está imune. Então, anticorpos contra a proteína N não determinam a imunidade. Então, o primeiro ponto importante é o fato de que o imuno-S-CoV usa a proteína S. E usa a proteína S num outro formato, que é o formato como ela existe no vírus, tá? Que é a proteína dobrada, a proteína na sua estrutura tridimensional. Tá? E por que isso é importante? Porque é assim que o nosso sistema imunológico enxerga esse antígeno, essa proteína. Tá? Ele enxerga essa proteína dobrada, né? Com todos os seus carboidratos e com toda a sua estrutura tridimensional preservada. Então, a nossa resposta imune é contra a proteína tridimensional. Então, se eu usar um método que usa a proteína S, mas não usa a proteína S tridimensional, eu vou estar deixando de detectar anticorpos daquele paciente. E isso é muito importante. É muito importante que eu consiga detectar a totalidade de anticorpos que esse paciente tem contra a proteína S. Tá? Então, essa é uma característica importante do imuno-S-CoV.
Tá? Bom, nós fizemos uma outra coisa que diferencia esse teste de uma forma muito, muito interessante, é o fato de que, quando nós desenvolvemos esse teste, nós criamos o que a gente chama de uma unidade arbitrária. Tá? Nós criamos uma unidade, tá? E essa unidade serve para quê? Serve para a gente referenciar que o teste não é simplesmente positivo ou negativo, mas eu consigo quantificar, eu consigo dizer quantas unidades de anticorpos aquele paciente tem. Tá? Por que isso é importante? Isso é importante porque não só eu quero saber que o paciente é positivo ou negativo, mas eu quero saber a intensidade dessa resposta. Então, antígeno inteiro, a capacidade de quantificar. Tá? E a terceira coisa que é um diferencial muito interessante é que nós criamos um algoritmo baseado no quê? Baseado na informação que nós conseguimos obter, tá? De como era a resposta imunológica da população antes de existir o Covid. Tá? Então, antes de existir o Covid, a gente conseguiu fazer uma análise, tá? Utilizando aí mais de 1.200 amostras, tá? 1.267 amostras, para ser exata, de pacientes antes de existir o Covid. Tá? Isso foram amostras, então, que a gente utilizou até 2018. Então, eram amostras que tinham sido coletadas por uma outra atividade, por um outro trabalho de pesquisa, e nós podemos utilizar essas informações para criar, então, este algoritmo. E com esse algoritmo, a gente consegue classificar os pacientes claramente em 4 grupos bem distintos. A gente classifica os pacientes que não têm resposta humoral detectável, então, pacientes sem resposta humoral detectável. Depois a gente consegue um segundo grupo, que é uma resposta que a gente chama de reação cruzada nível 1, tá? Reação cruzada nível 2, e a gente vai discutir um pouquinho disso mais adiante, o que é que significa isso, né? Então, eu tenho o grupo que é resposta imunológica indetectável, resposta cruzada nível 1, resposta cruzada nível 2 e o que a gente chama de resposta humoral pós-Covid. Então, nós avaliamos 847 pacientes sabidamente com o diagnóstico de Covid, tá? E nós criamos o perfil imunológico, ou seja, qual era a quantidade de anticorpo que esses pacientes desenvolviam contra essa proteína S tridimensional. Então, o grande diferencial desse ensaio é o fato de que eu estou usando a proteína S inteira e tridimensional, eu estou quantificando através dessa unidade arbitrária que nós criamos, e eu estou conseguindo separar esses pacientes nesses 4 grupos bem distintos de resposta imune. A outra dúvida que é muito frequente, agora está na moda esses anticorpos neutralizantes, né? E aí, nos conta um pouquinho, assim, qual é a diferença do Immuno-S-CoV para esses anticorpos neutralizantes disponíveis no mercado? Bom, um anticorpo neutralizante, como é definido, o que é um anticorpo neutralizante? O anticorpo neutralizante é um anticorpo que consegue neutralizar o vírus, tá? Quando esse vírus está junto com células que ele pode infectar. Então, vamos entender como é que o ensaio, né, o que a gente chama de gold standard, né, para um ensaio de neutralização é feito. Eu tenho uma linhagem de células e eu tenho o vírus. Então, no caso, seria o SARS-CoV-2. Tá? Nós não podemos manipular o SARS-CoV-2 em laboratório comum. Eu tenho que ter um laboratório de classe 3. Tá? É tipo aqueles laboratórios que a gente vê nos filmes. Né? Aqueles laboratórios que a gente vê bem nos filmes é o classe 4. Tá? Mas o classe 3 é quase isso. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o vírus, eu tenho que pegar essas células e tenho que deixar o vírus infectar essas células. E ao infectar essas células, o vírus mata essas células. Tá?
Então, qual é o conceito de um anticorpo neutralizante? O conceito do anticorpo neutralizante é aquele anticorpo que previne essa morte da célula, ou seja, não deixa o vírus entrar, se ligar e entrar para dentro da célula. Bom, então aqui a gente tem que entender de que existe um pedaço do vírus, tá? Especificamente na proteína S1, tá? No pedaço, na região S1 da proteína S, tá? Que a gente chama de RDB. Tá? Essa porçãozinha do vírus, essa porçãozinha da S1, tá? É a região específica da S, da proteína S, que se liga na ACE2, que está na célula do paciente. Então, a ligação acontece por esse receptor bind domain. Tá? Então, o que acontece? O que foi desenvolvido? Ao invés de usar esse ensaio de neutralização com o vírus, se pegou só o pedacinho desse receptor bind domain, quer dizer, só essa porçãozinha do vírus, tá? E se mede anticorpos contra essa porção. Só que o que acontece? Esse tipo de ensaio limita, por quê? Porque eu posso ter anticorpos neutralizantes que não estão ligando exatamente nesse receptor bind domain. Ou seja, eles estão ligando próximos a ele, tá? E conseguem inibir a ligação do vírus, ou eles estão ligando na S2, tá? Que não tem nada a ver com a S1, tá? Que é um outro pedaço da proteína S, mas que está associada ao quê? Está associada à entrada do vírus para dentro da célula. Então, sim, eu posso ter anticorpos neutralizantes que não são obrigatoriamente dentro dessa receptor bind domain. Então, quando eu uso a grande maioria desses, dá para dizer a totalidade desses ensaios de neutralização, eu só estou detectando esses anticorpos que se ligam a receptor bind domain. E não estou medindo os outros anticorpos. Então, quando eu faço isso, eu estou limitando a minha capacidade de detectar essa totalidade de anticorpos neutralizantes, que a gente consegue fazer com o ImmunoASCOV. Uma outra coisa importante é que quando a gente fez o desenvolvimento desse ensaio, o que nós fizemos? Até um grupo independente na Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveu isso e fez essa testagem, que foi fazer o quê? Foi de verificar se os anticorpos detectados usando essa proteína S, se eles se correlacionam com anticorpos neutralizantes. E a correlação é absoluta. Tá? Então, o ImmunoASCOV, ele é um ensaio que se correlaciona, né, com um P extremamente significativo, né, com esses anticorpos neutralizantes. Então, o problema, a limitação que nós temos hoje, né, com esses ensaios neutralizantes é que eu deixo de detectar uma porção importante, uma quantidade importante de anticorpos, que são anticorpos que podem determinar, né, a imunidade do paciente contra o vírus. Isso a gente consegue quantificar, né? Com o ImmunoASCOV, a gente libera, com a unidade que sai no resultado, a gente consegue dizer a probabilidade daquele indivíduo estar imunizado, né? E nos neutralizantes eles liberam uma porcentagem, 20%, 30%, que não nos diz muita coisa, né? O que significa 20%? Tu tá protegido, tu não tá, né? 20% do que, né? Quer dizer, tu tem que saber o total para dizer quanto que é desse total. Então, isso a gente só consegue fazer nesse ImmunoASCOV, por quê? Porque nós conseguimos fazer esse algoritmo, né, avaliando não só aquela população pré-Covid, mas também a resposta imunológica esperada de pacientes que tiveram a Covid e se curaram da doença. Tá? Então, esse diferencial, né, faz com que, para a gente monitorar a resposta imune, né, este ensaio é o ensaio perfeito para isso. Porque ele detecta a totalidade de anticorpos e quantifica esses anticorpos e compara a resposta que o paciente tem
com o que é esperado dos pacientes que se curaram. Também é contra a proteína S, né? Porque muitas pessoas estão fazendo a vacina e aí vão fazer aquele teste de farmácia ou mesmo até um sorológico para saber se estão imunizados ou não. Que não é nem a mesma proteína, né? Então não tem como tu ver imunidade com um teste sorológico normal, né? Nós fizemos, quando desse desenvolvimento, nós tivemos um colega médico que tinha participado de um dos estudos clínicos, né? E ele estava muito chateado, porque ele fez o teste no laboratório e deu negativo. E ele estava, pô, mas participei do estudo clínico e caí bem no grupo placebo, né? Placebo. E aí, o que aconteceu? Eu disse, não, vamos coletar uma amostra e vamos testar com o ImmunoS, né? Surpresa, surpresa! Deu extremamente positivo. O que estava acontecendo? O teste que ele fez no laboratório, o teste sorológico que ele fez no laboratório, era um teste contra a proteína M. Só que a vacina não tem a proteína M. Então, é óbvio que não vai dar positivo. Tá? Então, saber qual é o antígeno, né? E usar esse antígeno total, tridimensional, é fundamental. Em relação às variantes, né, que já temos algumas circulantes, esse teste ele consegue detectar os anticorpos formados também contra as variantes? Bela pergunta. O que acontece? Se a gente olhar a estrutura da proteína S, tá? E a proteína S tem mais de 1000 aminoácidos, ou seja, uma proteína grande, tá? E, além disso, ela é uma proteína tridimensional, ou seja, tem um monte de... os pedacinhos dessa proteína, a gente chama de epítopos. Tá? Esses epítopos são pequenos pedacinhos dessa proteína, entre 6 a 12 aminoácidos. Tá? Então, de uma forma simplista, tá? Dentro da proteína S, nós temos mais de 100 epítopos diferentes. Então, vocês imaginem que eu tenha 100 lugares diferentes para eu ligar os meus anticorpos. O que está acontecendo? Essas mutações que estão acontecendo, que são mutações em 1, 2 ou 3 aminoácidos, tá? Essas mutações fazem o quê? Elas alteram alguns desses epítopos, mas eu tenho outra série de epítopos que estão ali presentes. Então, pelo fato da gente usar a proteína inteira e não simplesmente um pedacinho, né? O que vai acontecer? Mesmo que eu perca um epítopo ou outro, eu continuo podendo detectar esses anticorpos. Né? Diferente, se eu restringir os epítopos, se eu restringir o tamanho desse antígeno, eu posso sim perder, né? O meu teste pode sim ficar negativo. Então, essa, de novo, é uma vantagem muito grande do ensaio, pelo fato de eu estar usando a proteína inteira, né? Com esses mais de 100 epítopos. Então, mesmo que saia, mesmo que a gente perca um ou outro epítopo, nós vamos continuar tendo positividade no teste. Uhum. Tem uma pessoa questionando, se eu não tive sintomas, eu não fiz a vacina, é possível que o exame venha com um resultado positivo numa concentração mais alta? Então tá, eu tenho a resposta exata para isso. Tá? Até pouco tempo atrás, a gente não tinha esse dado, a gente não sabia. Né? Porque o que acontece? Né? Existe uma grande probabilidade de eu ter a doença e não apresentar sintomas. Tá? Então, o paciente pode dizer, não, eu não tive a doença, eu não fiz vacina, eu não tive PCR positivo, eu não tinha sintoma, não tinha nada. Tá? É o que eu chamo de nem, que nem a gente tem, né, a definição de nem, né, que é o que não estuda e que não trabalha. Né? A gente tem o nem, que é nem tenho sintoma, nem tive sintoma, nem tive PCR positivo. Tá? Então, hoje, tá? E isso a gente acabou de analisar isso, olha, está na minha tela do meu computador agora. Tá? Então, isso aqui, dado mais atualizado que esse, é impossível. Tá? O que nós temos, pessoal? Hoje, se tu não teve
se tu tá dentro desse grupo que não teve sintoma, que não teve PCR positivo, que nem fez a vacina, tá? E tu fizer o imuno-S-CoV, a tua chance estatística de ter um teste positivo que eu quero dizer dentro da faixa de imunidade pós-Covid, tá? É de 15,2%. Tá? Então, 15% da população... Não dá para dizer da população, porque a gente tem uma amostra, né? A nossa amostra, ela é a amostra de pacientes que foram fazer o teste, né? Que se interessaram em fazer o teste. Não é uma amostragem randomizada, é uma amostragem que a gente, em estatística, a gente tem uma bias, tem uma seleção. Tá? Mas o que nós estamos dizendo é o seguinte, ó, se tu não teve e não foi vacinado, tu tem ainda hoje 15% de chance de ter imunidade compatível com a imunidade pós-Covid. Tá? E isso é algo que a gente... Isso é um dado extremamente recente. Isso foi feito agora com 723 pacientes. Então, é um N bem significativo, não é um número pequeno de pacientes, é um número importante de pacientes. Tá? Quanto por cento da população pré-Covid, antes lá do Covid, antes de surgir o Covid, né, na face da Terra, quanto por cento daquela população tinha níveis compatíveis com essa imunidade pós-Covid? 0. Ninguém tinha. 0. Tá? Então, isso tudo, quando a gente fala não é exatamente imunidade de rebanho, né? Mas é uma imunidade que surge porque tu te infectou e tu está assintomático, né? Então, isso partiu de 0 e agora a gente está em 15%. Seria fantástico se eu pudesse fazer um estudo randomizado, né? E pudesse fazer a análise sorológica da população, por exemplo, do Rio Grande do Sul, ou de Porto Alegre, ou mesmo do Brasil, né? Para saber quantas pessoas que não tiveram sintomas, que não tiveram PCR positivo, que ainda não foram vacinadas, já têm essa imunidade, já desenvolveram essa imunidade, né? Então, esse número é um número bom, 15% é um número significativo se a gente pensar numa população em geral. É muito mais do que a população que já foi vacinada. É um número muito maior da população que já foi vacinada. E esses anticorpos duram por quanto tempo? Outra boa pergunta. O que aconteceu lá no início da doença, quando a gente começou a falar sobre isso, começou a se desenvolver esses primeiros ensaios, e estava se usando esse ensaio contra a proteína N, tá? Começou-se a criar um mito de que esses anticorpos desapareceriam, que a gente não iria gerar anticorpos contra esse vírus. O que seria uma barbaridade, porque isso é algo que vai contra a imunidade, contra a imunologia de uma forma geral. Né? Então, hoje o que a gente sabe é que os anticorpos contra a proteína S, tá? Eles são duradouros. Né? Hoje a gente tem dados de mais de 1 ano. Né? Nós estamos finalizando, começar maio agora, então a gente tem dados, os primeiros nossos dados são de abril do ano passado, então a gente tem pacientes com mais de 1 ano e continuam com os níveis elevados de resposta imune. Tá? Então, dizer que esses anticorpos desaparecem não é verdade, esses anticorpos permanecem. Né? O que a gente está sugerindo? Tá? A gente está sugerindo que, uma vez que eu tenho um título, uma quantidade importante de anticorpos, que eu meça esses anticorpos de 6 em 6 meses, apenas para ter certeza que esses níveis estão presentes. Tá? Mas a presença desses anticorpos é uma resposta imunológica duradoura. Tá? E a gente já sabia disso com outros coronavírus. Né? Quando a gente teve MERS e SARS, que foram outras epidemias, teve paciente com mais de 10 anos, 1 década, e esse paciente continuava com anticorpos contra o vírus. Então, foi um mito que foi criado e está errado. As pessoas, uma vez que desenvolvem esses anticorpos permanecem no paciente.
Isso a gente tem visto aqui no laboratório, até por a gente fazer os dois, né? O sorológico normal e o da proteína S. A gente vê que na sorologia normal esse IgG acaba caindo, né? Mas o da proteína S, pessoas que tiveram lá em março, que é o abril, né? Que é a nossa referência, nosso marco zero, esses anticorpos decaem assim, muito pouco, ou a maioria das pessoas nem decaem. Isso é interessante. No nosso laudo, a gente divide os pacientes em 4 grupos, né? Pessoas com a imunidade indetectável, quem tem imunidade cruzada nível 1, nível 2 e imunidade humoral pós-Covid. E isso explica um pouquinho, assim, para as pessoas entenderem, porque acaba sendo mais complexo, principalmente em relação a essa imunidade cruzada, né? Nível 1, nível 2, o que significa esses parâmetros? Ótimo. É bom que tu tenha as perguntas, né, que os pacientes fazem, né, quando ele recebe o laudo, ele, né, tanto o paciente como os colegas médicos tem dúvidas, né? Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender o que é essa tal de imunidade cruzada, tá? Imunidade cruzada é quando eu peguei uma virose ou uma bactéria ou um antígeno qualquer, tá? Eu me contaminei com o vírus, tá? E quando eu me contamino com o vírus, eu gero uma série de anticorpos. Vocês lembram que eu falei lá que existem mais de 100 epítopos lá na proteína S inteira? Então, quando eu gero os anticorpos, eu gero essa diversidade de anticorpos, tá? Porque evolutivamente eu quero ter uma resposta diversa. Eu quero ter várias armas. Né? Um anticorpo seria uma arma contra aquele vírus, né? Para diferentes locais do vírus, para diferentes pedacinhos desse vírus. Só o que acontece? Acontece que esses pedacinhos podem se repetir de um vírus para outro. Então, um vírus, ele tem esse mesmo pedacinho, esse mesmo epítopo, né, presente no outro vírus. Isso a gente chama de homologia dessas proteínas. Tá? Então, por que isso é algo evolutivamente positivo? Pô, fantástico. Eu me contamino com o vírus e de lambuja ganho uma proteção contra um outro vírus. Tá? Então, quando a gente fala em reação cruzada, o que é isso? Eu gerei anticorpos contra uma outra coisa, que pode ser uma outra espécie de coronavírus, que pode ser um outro vírus que eu não sei qual é. Tá? E por coincidência, esses anticorpos também reagem com a proteína S do SARS-CoV-2. Tá? Isso é um bônus evolutivo. Tá? Então, a presença de anticorpos de reação cruzada significa isso, que eu tive uma outra infecção, eu gerei outros anticorpos, tá? E esses anticorpos, por uma coincidência, também reagem com a Covid, o vírus causador da Covid. A pergunta era, bom, será que esses anticorpos são protetivos? Tá? O que se descobriu? Que a presença desses anticorpos, tá, não previne o desenvolvimento da doença, tá? Mas que a presença desses anticorpos pode significar um melhor prognóstico da doença. O que quer dizer isso? Mais casos leves, menos casos graves, menos hospitalizações, menos mortes causadas. Tá? Então, ter anticorpos de reação cruzada é algo que nos protege, que nos ajuda. Tá? Hoje, nós temos uma informação, que é uma informação também bastante crucial dentro do Imuno-S-CoV, que é a seguinte pergunta. Bom, qual é o nível? Quantas unidades eu tenho que ter para estar protegido? Para estar protegido, né? Quantas unidades eu tenho que ter para estar protegido? Tá? A informação que nós temos é uma informação reversa. Tá? Porque ninguém tem essa informação, a verdade. Ninguém tem essa informação. Né?
Não se gerou essa informação ainda. O que nós temos de informação? Nós temos a informação de que pacientes que tinham feito o imuno-S-CoV, tá? Antes e desenvolveram a doença. E aí a gente sabe qual era o nível que ele tinha, então quantas unidades ele tinha, e mesmo assim ele desenvolveu a doença. Tá? Então, os números que a gente tem atualizados hoje, tá? São 97 unidades. Tá? 97 unidades é o nível mais alto que a gente tem, onde foi reportado que um paciente desenvolveu a doença. Tá? Então, o que a gente sabe? Que quem tiver menos que 97, ou de 97 para baixo, esse paciente não está protegido. Ele pode pegar a doença. Tá? Então quer dizer que 100 está protegido? Não, nós não sabemos isso. Nós sabemos que até 97 não está. À medida que vai evoluindo, a gente vai mudar, tá, este nível. O que nós sabemos? Nós sabemos que os pacientes que se curaram da Covid, ou seja, pacientes que estão convalescentes, que se curaram da doença, tá? 97,5% deles, tá? Então 97,5% deles tinham níveis, tá, iguais ou maiores do que 137. Tá? Então 137 é o nível, né? A partir dali, tu tens uma imunidade compatível com a imunidade pós-Covid. E qual é o papel desse exame nas pessoas que fizeram vacina e querem saber se essa vacina foi eficaz para monitoramento das vacinas? Isso é fundamental. Tá? Por que isso é fundamental? Porque no Brasil hoje, as vacinas que nós temos disponíveis, tá? Que é a Coronavac e a vacina da AstraZeneca, tá? São vacinas que têm uma baixa eficácia. Tá? A Coronavac tem 50% de eficácia. Tá? O que quer dizer isso? Ela protege 50% dos pacientes. Tá? A vacina da AstraZeneca, ela tem estudos diferentes, mas a gente usa 70 como uma média. Tá? Então, não são vacinas que apresentam eficiências acima de 90%, 95%. Tá? Então, é muito importante que quando eu faço a vacina, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber se eu gerei efetivamente uma resposta imune adequada, compatível com a resposta imune de uma pessoa que teve a Covid. Então, também dados que são dados feitos, analisados super recentemente, tá, pessoal? Para não dizer hoje. Tá? Então, olha só. Vocês se lembram daquele grupo nem, né? Quer dizer, aquele grupo que não teve a doença, que não teve sintoma, que não teve PCR positivo. Tá? Muito bem. Nesta condição, se eu fizer, então assim, nessa condição, se eu fizer a Coronavac, tá? Qual é a percentagem de pacientes que vão desenvolver imunidade compatível pós-Covid? Tá? Então, olha lá. Eu não tive Covid, eu não fui diagnosticado, eu não fiz PCR, eu não tive sintoma. Tá? Nem. Tá? E fiz a Coronavac. Quanto por cento dos pacientes desenvolve uma imunidade compatível com imunidade pós-Covid? 45,6% dos pacientes. O que está muito próximo daqueles 50%. Então, eu fiquei bastante feliz com esse número. Né? Infelizmente, não é uma proteção que a gente espera, né? Mas é um dado que é importante. Por isso que é fundamental o que quando eu faço a vacina, depois, pelo menos 30 dias depois da segunda dose da vacina,
que eu meça a quantidade de anticorpos. Porque pode ser que eu tenha feito a vacina e não gerei esses anticorpos. E se eu não gerei os anticorpos, eu não estou protegido. Ah, mas tem a imunidade celular. Pessoal, a Coronavac é um vírus morto, é um vírus que foi inativado. Ele não entra para dentro das nossas células. A resposta celular que ele gera é uma resposta que está associada às células T helper, que é um outro tipo de imunidade. Então, quando a gente fala em imunidade celular e a gente mede apenas, por exemplo, o interferon que é liberado, tá? Eu não estou medindo imunidade celular, células T citotóxicas. Então, Coronavac, pela forma como é, que é um vírus inativado, ele tem que gerar a resposta humoral, que é a resposta que protege os pacientes. Então, um paciente que faz a Coronavac e que não gera anticorpos, dizer que esse paciente está imunizado, eu não posso fazer isso. Outros trabalhos demonstram que sim, os pacientes geram resposta celular diferente. Tem pacientes que geram resposta T citotóxica, tem paciente que responde com a produção de interferon mais, mas todos eles geram também a resposta humoral. Então, medir a resposta humoral é muito importante e é fundamental, principalmente quando eu estou usando uma vacina que tem uma eficácia baixa. Mas vamos dar uma notícia boa, né? Vamos dar uma notícia boa para o pessoal que se vacina com a Coronavac, que é a vacina mais disponível, né? E a pergunta que a gente fez foi a seguinte: o que acontece se eu já tive a doença? Digamos que eu tive um PCR positivo, tá? Eu tive um PCR positivo e eu faço a Coronavac. O que acontece comigo quando eu faço isso? Então, olha só, o dado é o seguinte: eu tive um PCR positivo, e fiz a Coronavac, tá? Fiz essas duas coisas. Agora está fora aqui da minha posição. Aqui, deixa eu pegar. Tá literalmente na minha tela do computador, só que o celular está na frente da tela, mas não tem problema. Vamos lá. Olha só. Um dado importante, tá, pessoal? Qual é a média dessa resposta pós-Covid? Tá? Então, os pacientes que desenvolveram a Covid, tá? Quantas unidades, em média, esses pacientes produzem? 80. Tá? Então, 80 é a resposta média dos pacientes que tiveram a doença. Tá? Se eu estou naquele grupo, nem, e fiz a Coronavac, tá? A média de imunidade é 141. Tá? Então, por isso que tem essa diferença. Por isso que nem todos os pacientes estão protegidos. Agora, se eu tive um PCR positivo e fiz a Coronavac, tá? Este dado, esse nível a média de resposta é 213. Isso é acima da resposta de quem só teve a Covid. Então, fazer a Coronavac num paciente que teve PCR positivo vai aumentar, sim, a proteção desse paciente. Então, dos 180, que é o nível médio da pós-doença, ele vai para 213. Tá? Se eu só tive sintoma, tá? Eu não fiz o PCR, eu só tive sintoma, tá? E eu faço a Coronavac, esse nível também aumenta para um nível de 211. Tá? Então, a gente falou isso em algumas outras lives, a gente chama de uso racional das vacinas. Né? Então, por exemplo, Coronavac é uma boa estratégia para aqueles pacientes que já tiveram a doença, tá? Ou que já têm uma imunidade montada. Tá? Neste momento, pessoal, a melhor vacina é aquela que eu tenho disponível. Né? Eu não posso escolher a vacina que eu vou fazer hoje. Né? Mas daqui a um pouco a gente vai poder escolher. Ou daqui a pouco, o que vai acontecer? Eu fiz a vacina
eu não desenvolvi imunidade, o que eu posso fazer? Alternativas, né? Eu posso testar de novo para ver se eu não desenvolvi uma resposta tardia, é uma alternativa. A segunda alternativa, eu posso fazer uma terceira dose da Coronavac. Ou eu posso alternar vacinas diferentes. Então, isso nós vamos aprender e nós vamos desenvolver isso à medida que a gente vai desenvolvendo esse conhecimento. Já se encaminhando para o final, que a gente tem que está dentro daquela 1 hora da live, né? Eu acho que é importante colocar para o pessoal que o teste é feito no sangue, uma coleta super simples, né? Quem for de Porto Alegre pode vir ao laboratório, não precisa nem agendar. Quem for de outras cidades e quer fazer o teste, é só entrar em contato com o pessoal do Imunobiotec, que eles entregam um kit para autocoleta na casa da pessoa, né? A coleta super simples, com uma tecnologia parecida com a do teste do pezinho. Então, o exame está disponível para qualquer localidade do Brasil, para as pessoas poderem fazer e verificar como está essa imunidade, que eu acho que é fundamental nessa fase que a gente está vivendo aí, né? Esse teste, na verdade, nós já tivemos pacientes que coletaram esse teste nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, e em todo o Brasil, né? A grande vantagem, né, dessa metodologia do papel filtro, que é uma tecnologia que a gente conhece há muitos anos, que é a tecnologia do teste do pezinho, né? É essa capacidade da gente coletar o sangue, né, e o sangue ficar estável, né? E além do que, é a facilidade, né, Janaína, de coletar, não precisa nem fazer a punção venosa, né? Pode coletar da pontinha do dedo com uma lanceta, né? Então, realmente é uma tecnologia, né, adaptada a essa coleta no papel filtro, extremamente impactante. Então tá, pessoal, eu agradeço a presença de todos, agradeço especialmente a ti, Fernando, pelos esclarecimentos. Sei que todo mundo tem ainda muitas dúvidas, né? A gente está à disposição para responder, tanto pelo WhatsApp, ligando para o laboratório. Se fizerem o exame, tiverem qualquer dúvida, eu recebo atendo a todos sempre com o maior prazer para a gente interpretar junto esses resultados. Pessoal, dentro do nosso Instagram, tá? Nós temos uma série e dentro do nosso canal de YouTube também, a gente tem uma série de aulas, tá? O pessoal que quiser informações mais técnicas, né? Tá? Como é que foi criado esse algoritmo? Como é que essa diferença entre esses diferentes epítopos, né? A gente fez algumas aulas que são aulas, obviamente, de um nível, né, de complexidade, né, maior, e nós fizemos uma série de lives justamente para fazer essas discussões, justamente para a gente poder entender essa doença, entender o momento que a gente está, entender como as vacinas vão efetivamente nos ajudar, né? Então, assim, a vacinação é fundamental, né? Mas eu saber o meu status imunológico, tá, é outra coisa muito importante. Tá? Nos Estados Unidos, o CDC já fez uma recomendação, né, dizendo que pacientes que estão devidamente imunizados, e aí vem a pergunta, o que é um paciente devidamente imunizado? Né? Esses pacientes, quando convivendo com outras pessoas também devidamente imunizados, né, não precisariam mais usar máscara. Então a gente já enxerga de que sim, pessoal, nós vamos sair desse momento, nós vamos conseguir, né, a humanidade vai efetivamente passar esse momento, né, ou através da imunidade que a gente gerou porque eu desenvolvi a doença, né, ou pela imunidade que eu gerei através dessas diferentes vacinas que a gente tem disponível. Tá? Então, é fundamental, pessoal, que eu conheço o meu status imunológico. Né? Porque eu tenho 137 unidades, eu não preciso mais usar máscara.
Não, pessoal. Nós, por enquanto, temos que continuar a usar máscara, continuar o afastamento social, né? Mas isso nos empodera, né? Este conhecimento é um conhecimento que nos ajuda, né? Que nos empodera a tomar decisões não só para nós, mas para a nossa família como um todo. Tá? Então, até porque a gente pode estar imunizado, mas continua transmitindo, né? Se tiver contato com o vírus. Essa é uma discussão que a gente até fez anteriormente também, né? Que é o fato de que essas vacinas, né? Inicialmente elas foram testadas e elas foram desenvolvidas, né? Para não desenvolver a doença e não para prevenir a infecção. São coisas um pouco diferentes, né? Mas uma coisa a gente sabe, pessoal, e é importante a gente ressaltar, que a reinfecção, o evento de reinfecção, é um evento raro, é um evento extremamente raro. Tá? Ele acontece entre 3 a 6 pacientes a cada 1000. Tá? Então, ele é efetivamente um evento raro. Tá? Então, essa preocupação de que está havendo reinfecção, nós temos que estar sabendo como é que efetivamente está o nosso nível de imunidade para a gente poder justamente esclarecer isso. Então tá, a próxima live é sobre os resultados pós-vacina. Vamos lá, olha, eu fiquei super feliz com esses dados que a gente inclusive com a parceria de vocês, né, para a obtenção desses dados, tá? São muito impressionantes. Isso aqui é algo extremamente rico, extremamente valioso do ponto de vista epidemiológico, né? Então impacta na sociedade como um todo, mas impacta obviamente no indivíduo que tá realizando o teste. É isso, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Boa noite, pessoal. Obrigado pela audiência aí e vamos disseminar essas informações à medida do possível. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite.